É isso, a doença continua fazendo vítimas e exige muita atenção. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com a infectologista Sara Dominique, que vai explicar melhor para a gente quais são os riscos, os sintomas e como se proteger, principalmente. Doutora Sara, bem-vinda. Bom dia para a senhora. Esse caso que a gente mostrou agora chama atenção pela gravidade, não é isso? Em que situações a chikungunya pode levar à morte? Bom dia, satisfação. Falar de chikungunya com arbovirose é extremamente raro. Os casos de chikungunya que evoluem para óbito é de uma porcentagem que varia de 0,5% a 2%. Eu ainda não tive acesso às complicações, mas normalmente a complicação por chikungunya que leva ao óbito é semelhante, idêntica à dengue, que é a febre hemorrágica do vírus da chikungunya, mas isso é um evento extremamente raro. A principal complicação da chikungunya é a cronicidade, a permanência de um sintoma semelhante à artrite reumatoide, que é a dor, a inflamação nas articulações, que isso acontece entre 10 a 15% de quem é picado pelo Aedes aegypti e contrai o vírus da chikungunya. E como é que a gente pode diferenciar, doutora, essa forma grave da doença? Quais os sintomas, os sinais que o corpo dá? A gente consegue fazer essa análise ou só o médico? O paciente pode, né, dentro de casa, observar, contemplar se há uma persistência, por exemplo, da febre, uma queda da pressão, semelhante ao que acontece na dengue, dor abdominal, falta de ar, cansaço progressivo, diminuição do volume urinário, né, vai reduzindo o xixi. Tudo isso é indício, Sofia, de que a chikungunya ou até mesmo a zika ou a própria dengue, que é mais comum, estão apresentando sinais de complicação. Em hipótese alguma, o paciente com esses sintomas que eu falei deve permanecer em casa, tem que procurar um atendimento. Riscos de sangramento acontecem, embora sejam raros, mais frequentes na dengue, mas se o paciente apresentar sangramento, também deve procurar a unidade de saúde. Doutora, no caso da chikungunya, muita gente acha que a doença ela pode durar poucos dias, né? Mas as dores elas podem continuar por muito tempo. Por que isso acontece? Porque o vírus ele pega uma via do sistema imunológico idêntica à inflamação da artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Então, o vírus, a gente diz que ele é artritogênico, ele gosta da articulação. Na natureza, a microbiologia, vírus, fungos e bactérias, dependendo da proteína que eles se liguem à célula humana, vai ter uma predileção pelo fígado, pelo baço, pela pele, pelo cérebro, pela retina do olho, enfim, pelo rim. E esse vírus, ele gosta muito da articulação. Então, o paciente já desde a forma aguda, desde o primeiro dia da febre, da dor de cabeça, já pode ter a dor articular com a inflamação, que é a artrite, e ele pode nunca melhorar e ficar com artrite para o resto da vida. E vai ser tratado igual uma artrite pelo pessoal da reumatologia, no caso. É muito complicado, né? Esses sintomas que acabam ficando. Existe um público específico que pode ser mais acometido, doutora? Existe aquele público-alvo, por exemplo, pessoas imunossuprimidas ou não especificamente? Sim, o risco para a chikungunya na forma grave e na forma com essa complicação, que é uma doença viral, que na maioria das vezes é aguda, mas cronifica, é mais comum acontecer em mulheres, pessoas que já tenham problemas articulares, então tem uma artrose, alguma osteopatia, alguma doença degenerativa da parte do tecido conjuntivo, né, que envolve ossos e tendões, os imunossuprimidos, os idosos. Então, a gente tem um estudo já científico que demonstra que quem com chikungunya vai evoluir para a forma crônica da dor articular. Ao apresentar esses sintomas, doutora, qual deve ser a primeira orientação, né? O primeiro passo? Quando procurar um profissional, um médico? Diante dos sinais de gravidade, como perda da consciência, sangramentos, dor abdominal, imediatamente procurar. Independente se você pensa que é chikungunya, dengue Ou não, ou né? outra doença infecciosa. E na persistência da dor articular, buscar um profissional médico, de preferência um infectologista, um clínico ou um reumatologista, para dar seguimento a esse tratamento. E uma coisa que é muito importante, nos primeiros 14 dias, nunca tomar anti-inflamatório, né? Nem o AS, porque isso aumenta o risco da chikungunya complicar, além dos problemas renais e levar a sangramentos. E por que esses medicamentos eles podem causar isso, doutora? Porque para as doenças infecciosas, tanto o uso de corticoide, né, além do anti-inflamatório, né, porque o anti-inflamatório tem o corticoide, que é o esteroide, e o não esteroide, que é o famoso diclofenaco e outros. Eles aumentam o risco de você perder a função da plaqueta e estimular, dentro da doença infecciosa, qualquer uma delas, o risco de sangramento. Então, nos primeiros 14 dias, o Ministério da Saúde, inclusive, recomenda que a equipe médica não prescreva. Depois de 2 semanas, aí sim você pode manejar, porque são remédios que tiram muito facilmente a dor. E a população já faz uso, não precisa de prescrição médica.
mas é um erro dentro das 2 primeiras semanas fazer uso, porque aumenta a complicação para chikungunya. Então, esse tratamento ele acontece a partir do uso da medicação? Como é que ele é feito, doutor? Sim, para qualquer arbovirose, o tratamento é a hidratação, o repouso e o controle dos sinais de gravidade, que se acontecer, tem outras intervenções médicas. Não existe um remédio específico, mas para os casos que evoluem com a persistência da articulação inflamada, aí a gente vai seguir um protocolo de tratamento que envolve analgésicos mais fortes e até mesmo medicamentos específicos para artrite, como cloroquina, metotrexate e outras drogas, mas aí dentro de uma cronicidade de um paciente que não melhora e que fica meses, pelo menos 90 dias, mantendo essa dor na articulação para ser classificado como essa doença que cronifica. Em até 90 dias é esperado, depois da chikungunya, assim como tem a clínica da pós-Covid, tem a pós-chikungunya, que é a persistência da articulação. Perfeito. E, doutora, claro que agora a gente tem que falar das formas de prevenção, né? Como é que a gente pode prevenir que essa doença chegue e acometa as pessoas de forma tão grave? Aqui para Alagoas a gente tem uma carga de mosquito muito grande, né? Que é o grande vetor que transmite as arboviroses. Então, não só se prevenir no início da manhã, no final do dia, mas durante todo o dia, a pessoa usar repelentes, medidas ambientais, como o uso de telas, do protetor, mesmo. mosquiteiro, e fazer uso de roupas que cubram os braços, as pernas. O mosquito ele não tem uma capacidade de voo tão grande na longitudinal, é mais um voo rasante, né? Mas mesmo assim, a gente precisa lembrar que aqui a carga de mosquito é muito forte. Então, o mosquito, na tentativa de sobreviver, a fêmea vai picar em qualquer altura. Não é que ela não voe numa distância elevada, se for necessário sim, mas a biologia do mosquito é mais um voo rasante, então pega mais pernas, mas isso não quer dizer que você deve ficar com os braços expostos, porque o controle do ambiente que envolve o saneamento de um vizinho, algo que foge do seu controle, Sofia, é mais difícil, né? Existem os canais de comunicação das prefeituras para denunciar e, pelo menos dentro do seu ambiente doméstico, evitar focos de água parada. Isso é fundamental. Esse cuidado dentro de casa é fundamental, né, doutora? A gente viu esse caso das mortes, 2 pessoas da mesma família, né? Provavelmente, a gente não sabe, mas vai que elas podem ter sido infectadas dentro de casa, né, no mesmo ambiente. Então, esse cuidado em casa é fundamental. Sim, a chance delas terem sido contaminadas pensando no arbovirose no mesmo ambiente, né? A transmissão entre humanos é um evento extremamente raro, pode até acontecer, inclusive via sexual, não seria o caso dessa mãe e dessa filha, né? Mas o foco provavelmente é o doméstico ou outro que elas tenham ido, né? Dificilmente elas vão ser picadas em ambientes diferentes, mas também pode acontecer. E chama um alerta porque há 10 anos a gente teve um surto de chikungunya aqui em Alagoas com óbitos também. Então, a gente está aí no marco de uma década de um surto epidêmico de chikungunya. Foi quando a chikungunya entrou no Brasil e a gente teve casos graves de miocardite, insuficiência renal, casos de chikungunya hemorrágica. É que com o passar do tempo as pessoas esquecem. Mas a chikungunya, ela, por mais que tenha uma porcentagem pequena, infelizmente pode causar o óbito. Doutora Sara, muito obrigada, viu, pela participação e também pelo alerta, né? A gente tendo esses 2 casos, depois de 10 anos, tendo as formas mais graves da doença, de certa forma, faz com que a população tenha um cuidado maior. Até a próxima. Obrigado, doutora Sara.